bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, galerinha, esse aqui vai ser o meu look. Tô em casa, tá muito frio. Não tem como ficar toda arrumadinha, toda elegante pra gravar vídeo, porque tá muito frio, tô aqui coladinha na estufa, no aquecedor, porque realmente tá difícil. Gente, o assunto de hoje vai ser um assunto meio polêmico, né? Vamos abordar um assunto, uma experiência, um ocorrido comigo que foi realmente muito difícil. E eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que aqui a maioria das pessoas que moram aqui na Itália, muitos vão concordar comigo. E vou compartilhar com vocês essa história pra gente chegar a uma conclusão, né? A respeito de se foi preconceito, sim ou não. Porque foi uma das experiências mais difíceis que eu vivi aqui na Itália, né? São 6 anos que moro aqui. E digamos que eu nunca tinha vivido isso em momento algum. Como vocês sabem, né? Eu casei com o Luciano em julho do ano passado. Dia 10 de julho a gente casamos. E eu moro na Itália faz 6 anos. Digamos que 2 anos atrás eu dei entrada numa solicitação de permesso de soggiorno para poder ficar legalmente regular aqui. Porque até então eu estava na Itália praticamente 4 anos clandestina, sem documento nenhum. Aí saiu uma sanatória. O que é uma sanatória, Camila? A sanatória, gente, é uma lei italiana que diz que todas as pessoas que vieram para a Itália com visto de turismo ou que entraram na Itália e perderam o documento podem fazer um documento por um contrato de trabalho. Ou seja, eu vim com visto de turismo, eu deveria ter ficado apenas 3 meses, eu acabei ficando praticamente 4 anos. E aqui na Itália, visto de turismo não pode passar para visto de trabalho ou para visto de estudo. Se você veio como turista, depois dos 3 meses você tem que voltar, senão automaticamente você fica clandestina, você fica ilegal. E isso aconteceu comigo. Mas, Camila, por que você ficou? Eu fiquei, gente, porque eu fiquei na esperança dessa sanatória sair. Porque diziam, todo ano sai, então não volta pro Brasil, porque se você voltar pro Brasil, você vai perder essa sanatória. Ou seja, você já trabalha com outras famílias, alguém pode fazer um contrato de trabalho para você e você pode legalizar aqui, né? Eu esperei isso 4 anos. Como aqui no canal já tem a história, eu tentei fazer a solicitação com uma pessoa, com uma família que não deu certo. Então, a única oportunidade de eu fazer o meu documento de permesso de sojourno ficar legalizada, ficar ok com a polícia, com o Estado, com o país italiano, eu perdi por ter confiado numa pessoa errada. Então, logo depois eu conheci o Luciano, ficamos juntos praticamente mais ou menos 10 meses, 11 meses. Quando tava muito difícil, eu resolvi querer voltar pro Brasil. Falei, gente, não tô mais aguentando ficar aqui, clandestina, sem documento. Pra mim tava muito difícil, trabalhando, recebendo muito pouco. E resolvi querer voltar pro Brasil. Aí foi quando o Luciano me pediu em casamento. Ele falou, não, eu não quero te perder. Vamos casar, vamos ficar juntos e vamos se mudar pra Sicília. Chega lá, você consegue um trabalho e a gente segue a nossa vida juntos. Falei, tá bom, amo meu marido, né? Eu só tenho que agradecer a Deus pelo dia 10 de julho, foi uma das datas mais importantes e mais especiais da minha vida. A gente acabou casando e como consequência disso, eu tive, né, o permesso de soggiorno. Aí começa a nossa saga. Foi preconceito, foi ignorância, foi má vontade? Vamos tentar entender. Quando você vem para a Itália e você tenta ter o permesso de soggiorno, como em todos os países, é criado um código de identificação. Exemplo, no Brasil temos o nosso CPF, que é o nosso cadastro de pessoa física, que quando joga um CPF ali, puxa todas as informações de uma pessoa. Aqui na Itália temos um outro tipo, que é o Código Fiscal. E o que acontece? Quando eu dei entrada no meu permesso de soggiorno, 2 anos atrás, me fizeram um Código Fiscal. Só que o Código Fiscal que me fizeram, o Código de Identificação que me fizeram, era um código muito diferente do código normal de identificação de qualquer pessoa na Itália. Era um Código Fiscal numérico. Aqui na Itália, o CPF italiano é feito com letras e números. Letras
praticamente do seu nome, né? Tem algumas letras do seu nome no CPF e tem uma data de nascimento, é tudo misturado, letras e números. Depois eu vou deixar um exemplo para vocês aqui de código fiscal. É praticamente, eu acho que 11 números, e é misturado entre letras e números, junto com o seu nome e a data de nascimento, gera um código único seu. E o que acontece? Quando eu casei com o Luciano, deveriam criar um código fiscal para mim com as letras do meu nome, a data de nascimento, só que veio a loucura total. Eu casei em julho, como eu falei para vocês, e dei entrada nos meus documentos. Em agosto eu já estava com os documentos praticamente na mão. E fui na agência de entrada. Camila, o que é agência de entrada? Hoje, gente, o assunto vai ser um pouco burocrático, né? Porque para quem quer vir para a Itália, ou para quem mora aqui na Itália, ou para quem chegou recentemente na Itália, essas informações são muito importantes. Gente, a Itália, ela é dividida, né, por órgãos públicos, como no Brasil temos o Detran, temos a prefeitura, temos a polícia, temos todos os outros. Aqui também a gente tem, né? Aqui a gente tem o Comune, que é como se fosse uma prefeitura, né? Que eles fazem o endereço, casamento, organizar a carteira de identidade. E tem a agência de entrada, que é responsável pelo CPF, por outras coisas também. Para mim, específico, a agência de entrada é responsável por entrada de um estrangeiro na Itália ou por entradas fiscais. Essas coisas resumidas aqui, eu vou deixar escrito também, bem explicadinho para vocês. O que acontece? Quando eu casei com o Luciano, eu pedi o permesso de soggiorno na questura. Quando você casa com um cidadão italiano ou com uma pessoa que já tem cidadania italiana, você tem que ir na questura declarar que você casou com ele e que você automaticamente está ok, legal. Gente, no dia que eu casei com o Luciano foi uma loucura, porque a gente foi lá pedir o documento e como eu estava clandestina aqui na Itália, eu fui lá levar os documentos pra eles. Só que o cara lá da questura, o policial da questura, ele não sabia que eu ia casar. Ele foi lá e me pediu o meu passaporte. Eu peguei e dei o meu passaporte pra ele. Ele falou assim, esse aqui é o antigo, cadê o novo? Aí eu dei o novo pra ele. Ele, mas cadê seu permesso de soggiorno? Eu falei, eu não tenho. Menina, ele falou assim pra mim, eu vou te dar a carta de expulsão agora. Entra aqui, vou mandar você embora da Itália. Quando eu te dar a carta de expulsão, você tem praticamente, eu acho que é 48 horas pra sair da Itália, porque você foi expulsa do país. E o Luciano automaticamente olhou para esse policial e falou para ele, vamos maneirar a palavra, porque essa mulher aí, eu vou casar com ela daqui a uma semana, falou, vamos maneirar a palavra, porque essa vai ser minha futura mulher, resumindo, foi isso, né? O policial, um senhor praticamente deve ter uns 50, pegou o Luciano pelo pescoço e deu uns 3 tapas e falou assim, eu sou um policial. Aí o Luciano falou assim, pode tirar a mão do meu pescoço, porque eu estou falando com você normal. Gente, o Luciano, com a calma do mundo que vocês veem, o Luciano fica assim, ó. Gente, naquele momento eu comecei a tremer do pé à cabeça, do pé à cabeça. Porque o policial deu, tipo assim, 3 tapinhas no Luciano e tudo que eu não queria na minha vida era levar problema pro Luciano. E, tipo assim, o Luciano falou assim, o Luciano falou que a gente ia casar na semana seguinte, o que aconteceu? Esse cara colegou que um amigo dele, que trabalha como carabinieri, tinha perguntado quais os documentos necessários para casamento. E aí ele falou assim, você é amigo do fulano? Não vou falar o nome da pessoa aqui. E o Luciano falou assim, sim, sou amigo do fulano. Aí ele pegou e falou assim, ok, entra aqui que eu vou te fazer o documento direitinho, rapidinho. Porque você não falou antes? Ele ficou com o maior sem graça, porque ele ficou com medo do Luciano não ter falar que ele teria dado 3 tapas pro Luciano, que ele tinha ter gritado com o Luciano. Só que o Luciano é uma pessoa muito tranquila, ele não passou essas informações pro amigo dele do acontecimento. E ficou desse jeito. Esse homem, para tentar remediar a situação do documento, ele ficou passando lá na loja do Luciano, conversando com o Luciano, explicando. E falou, olha, eu vou fazer o documento da Camila o mais rápido possível, porque demora muito. Vou fazer o mais rápido possível, você passa lá e busca. E você já vai na agência da entrada para criar o seu código fiscal. Tá bom, ele me deu os documentos, né, para criar o meu código fiscal. Eu fui lá na agência da entrada. Primeiramente, eu fui com a minha mãe. Cheguei lá e falei, olha, eu tenho que fazer o meu código fiscal, o meu CPF, porque eu casei com um italiano e eu preciso ter um CPF, porque o CPF aqui na Itália, você faz muita coisa com o CPF, você faz a carteira de saúde, que é a terceira sanitária. Para você te contratarem, você precisa de um código fiscal, entendeu? Para você fazer uma carteira de habilitação,
precisa de um código fiscal. Para você entrar numa academia, precisa de um código fiscal. Para você fazer um curso, você precisa de um código fiscal. Tudo que você for fazer, você precisa desse código fiscal, que é um CPF. Você na Itália, sem esse documento, é a mesma coisa que você não existir, você é inexistente. Então, tipo assim, eu fiquei praticamente por 6 meses casada com italiano, sem poder ter um código fiscal. Porque eu cheguei lá e pedi pro moço o código fiscal da agência de entrada e falou pra mim: eu não posso criar pra você um código fiscal. Eu falei: mas por que todos os cidadãos têm um código fiscal? Ele olhou pra minha cara e falou assim: não, porque você já tem um código fiscal criado. Aí eu falei: gente, eu tenho um código fiscal criado? Aí se lembra, gente, que eu dei entrada no permesso de soggiorno lá em Milão, que não deu certo, que me criaram um código fiscal numérico. O que acontece? Aquele código fiscal era um código provisório. A partir do momento que o meu permesso de soggiorno não foi feito pelo aquele código fiscal, tinha que ter sido cancelado. Não teria que ter ficado ali no meu sistema. Depois de 6 meses teria que ser cancelado. E o que acontece? Eu falei pra ele assim: olha, esse código fiscal, esse CPF que me criaram, que não é um código fiscal normal, é um numérico, como se fosse um número de um protocolo, foi criado por um permesso de soggiorno que não deu certo. Então, esse aí tem que ser cancelado, eu preciso de um código fiscal alfanumérico. Ele: não, esse aí vai ser o seu código fiscal. Falei: não. Aí ele falou assim: vai lá na questura, que a questura tem que mudar. Fui eu na questura, daí esse homem que eu casei, que ele foi lá e me ajudou nos documentos, que deu tapinha no pescoço do Luciano, expliquei pra eles. Aí eles: não, quem tem que fazer o serviço do código fiscal é a agência de entrada. Nosso sistema da polícia não permite criar código fiscal. Gente do céu, a história tá longa, mas vai ajudar muito vocês. Eu fiquei praticamente 6 meses sem poder fazer nada nessa Itália. Nada. Fui umas outras 4 vezes na agência de entrada e o cara me olhava e falava assim: você de novo? Aí eu peguei e falei assim: eu preciso criar o código fiscal. Ele: você já tem o código fiscal. A partir do momento que me dá esse número aqui, eu não posso alterar, porque senão você vai ter 2 códigos fiscal e isso não pode na lei. Aí ele pegou, falou assim pra mim: me dá o número desse policial que eu quero ligar falar com ele, porque eu já discuti com ele falando que eu não posso alterar código fiscal. Gente, Camila, por que você falou se é preconceito, se é mal vontade ou se é ignorância? Resumindo, eu chorando com o cara, eu falei: moço, eu tô aqui na Itália, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer uma carteira de habilitação, eu preciso me inscrever num curso, eu preciso fazer uma academia, eu não posso ficar em casa trancada todo esse período porque eu não tenho um código fiscal. Eu estou na Itália legalmente, eu sou esposada com um italiano, eu preciso fazer esse documento. Já se passaram 6 meses e eu estou sem documento, sem o código fiscal pra fazer nada. Gente, o cara bateu o pé, me gritou, falou que não ia criar o código fiscal. Resumindo, semana passada eu fiquei muito mal, com muita ansiedade, chorando. O Luciano me ligou, que o Luciano tentando estar dando maior calma, né? Aí o cara falou assim, esse cara da agência de entrada: então vocês não tem que ir na polícia, tem que ir na prefeitura. E a prefeitura é longe, é 1h30 daqui. Gente do céu, e eu tipo assim, chorando, e o Luciano tentando a todo custo. E eu tipo assim, como eu não tenho código fiscal, eu não podia nem tomar a vacina. Então tipo assim, não podia entrar em shopping, não podia entrar em lugares públicos, porque eu não tenho a vacina. Se não tem código fiscal, não pode fazer a vacina. Imagine a loucura. Gente, chegou o dia que tipo, eu fiquei na cama deitado o dia inteiro. Eu queria dormir o dia inteiro. Aquele dia eu tava próprio depressivo, vou falar a verdade pra vocês. Eu tava chorando demais. O que aconteceu, resumindo, eu peguei e falei assim: não quero mais ficar aqui na Itália, chorando. Falei: não vou ficar aqui sem documento, como se ficasse trancada dentro de casa, porque não pode ir pra lugar nenhum, porque não tem vacina, não pode fazer nada. O Luciano me ligou: ai, amor, tem que esperar. Eu falei: Luciano, pra mim chega. E chorando de soluçar. O Luciano foi lá naquele cara da agência da entrada e falou pra ele: olha, vocês têm que fazer, é aqui na rua de trás de casa, vocês têm que fazer o código fiscal pra Camila. Ela tipo assim, agora, ela é não uma cidadã italiana, mas ela está legalizada no país, é direito dela, a gente não pode criar. E gritou com o Luciano de novo. Eu peguei, conversei com um amigo, e o amigo falou assim pra mim: Camila, vai em outro Detran, como se fosse praticamente o Detran, né, que cria o CPF. Vai em um outro Detran, Receita Federal, desculpa. E você faz o quê? Você tenta criar com outro funcionário, porque quando eu fui da outra vez, eu peguei um outro funcionário, o outro funcionário queria criar pra mim. Só que ele falou assim pra mim: eu não sou responsável por isso, é o meu colega que é responsável por isso.
Se ele diz que não pode criar, é estranho, mas eu não posso tirar, tipo assim, a autoridade dele criar pra você. Eu peguei e falei assim, tá bom, saí de lá triste. Aí eu falei com o Luciano pegou, me colocou no carro, a gente foi, pegou, fez praticamente 1 hora pra ir em um outro Detran pra explicar que a gente tinha que fazer um código fiscal, porque não podia estar aqui nessa situação. Cheguei lá, falei pro Luciano, não vou falar pra eles que eu tenho um código fiscal já criado, porque automaticamente ele já faz uma loucura danada, já começa a falar isso, falar aquilo que não pode, porque já foi criado, isso e aquilo. Cheguei lá com meus documentos, a gente tem que agendar tudo aqui, né, por causa desse coronavírus. Fui lá, agendei e falei pra ele assim, olha, eu preciso criar um código fiscal. Esse aqui é meu marido, ele é italiano, eu casei com ele e eu preciso fazer um código fiscal aqui. Ele foi lá, me deu um formulário para preencher uma declaração falando que eu morava em tal endereço, que eu era casada com um cidadão italiano e que eu estaria criando um código fiscal. Gente, vocês não acreditam, mas não acreditam. Olha, em 5 minutos, essa pessoa que não me conhece, ela pegou o meu passaporte, pegou o meu permesso de sojourno, colocou tudo no sistema, me imprimiu e me deu código fiscal. Aí eu quero falar com vocês. Gente, isso é preconceito ou não? Eu falo preconceito, sabe por quê, gente? Porque a partir do momento que aquele homem me viu, ele botou todos os empecilhos do mundo pra não me criar um código fiscal. Eu falo que, tipo assim, toda vez que eu ia lá, ele falava, é você, eu já falei que eu não posso criar pra você. Preconceito por quê? Porque se fosse um cidadão italiano, ele era mais que obrigado de fazer. Até porque eu também estou ok com a lei, então ele deveria ter feito pra mim o código fiscal. Mas eu falo preconceito por quê? Porque ele aproveitou de todas as brechas pra não me fazer, ele se recusou. A polícia falou assim, faz ele fazer uma declaração que ele não pode criar e me traz. Entendeu? Porque ele não podia fazer isso. Ou falo que é ignorância. Tipo assim, aqui na Itália o que acontece? A maioria dos funcionários públicos fazem concursos, mas eu não sei como está ali trabalhando. Eu já vi inúmeras histórias de gente que foi fazer cidadania, que foi fazer código fiscal, que foi fazer carteira de identidade e o órgão público não quis fazer. Porque fala, eles não sabem se a gente é cidadão italiano, eles não sabem se a gente tem permesso de sojourno, mesmo a gente apresentando todos os documentos, eles fazem perguntas, tipo assim, perguntas inexistentes, perguntas de outro mundo, tudo pra isso, pra dificultar e não dar documento pra gente. Vocês que seguem outros canais do YouTube, de brasileiras que moram aqui na Itália, com certeza vocês já viram essas histórias. Gente, esse homem ele me fez um inferno, que eu fui lá 6 meses, tipo assim, fui lá 4 vezes, fiquei 6 meses sem esse código fiscal, e a partir do momento que o Luciano me botou no carro e me levou em outro Detran, em Catânia, em 5 minutos o cara me deu o código fiscal, entendeu? Gente, eu fico de boca aberta. O Luciano também, quando ele foi abrir a loja dele, a loja tinha que ter aberto em junho, a loja foi abrir no final de julho, a gente pagou um mês de aluguel inteiro, porque o Comune queria um documento que eles nem sabiam explicar qual era o documento. Teve que vir uma outra pessoa que não trabalha no Comune, que era amigo do Luciano, para informar como é que fazia aquele documento. Olha, é uma loucura, gente. O funcionário público da Itália é uma loucura. Eles não sabem explicar as informações, eles não querem fazer as coisas para vocês. Com essa história de período de pandemia, ficou ainda mais pior. Por quê? Porque tudo eles dão desculpa que não se pode fazer, que tem que pegar apontamento, chega lá, você pega apontamento, não deu certo, eles te dão um apontamento, uma agenda para outra semana e você só vai perdendo tempo. Entendeu? Pra mim foi horrível ficar praticamente 6 meses aqui. Graças a Deus, fiquei 2 meses no Brasil, então, tipo assim, eu não senti muito, porque eu agora voltei dia 28, vai fazer amanhã 1 mês que eu tô aqui na Itália, e 1 mês trancada de casa, que eu não podia fazer vacina, que eu não posso ir no shopping, e que eu não posso fazer uma carteira de habilitação, que eu não posso fazer um curso, que eu não posso ficar na loja do Luciano, porque se chega um controle e me vê ali, e eu não tenho uma vacina, a gente pega uma multa. Então você fala, eu falei pra ele, moço, eu preciso do código fiscal, porque eu preciso fazer a vacina, porque eu preciso trabalhar. Ele, você já tem um código fiscal. Falei, esse código fiscal é um código fiscal numérico, é um protocolo, tem que ser trocado, não pode ser, foi de uma prática de permesso de sojourno, de um documento que eu tinha feito anterior, que não deu certo. Gente, todos os mundos e fundos, eu tentei fazer pra esse homem, me trocar o documento e ele não quis. E tipo assim, foi incrível.
E, tipo assim, eu fui pra Catânia, em 5 minutos eles me deram um documento. Eu falei pro Luciano, eu vou voltar ali e vou fazer esse homem comer esse documento. Falei pra ele assim, o Luciano falou assim, nossa, Deus. Só que eu ainda não fui lá falar com ele, pra falar a verdade pra vocês, porque o documento tem que chegar em casa, entendeu? Eles me deram já o código fiscal, mas em um papelzinho, tenho que esperar em casa. E se eu for lá falar com ele, mas você não me criou o código fiscal e podia isso e aquilo, ele pode ligar pro lugar onde me criaram e fazer problema. Então, a hora que me chegar em casa, você pode ter certeza que eu vou lá falar com ele, porque isso ele não pode fazer com ninguém, nem com cidadão italiano, nem com cidadão estrangeiro, com ninguém. Todo mundo aqui paga taxa, todo mundo aqui é digno de respeito, entendeu? Gente, foi horrível essa situação que eu passei, que eu falei, gente, eu tenho que gravar conteúdo para as meninas, vou aproveitar e falar com eles, explicar como é que é, porque porque a maioria das pessoas que me seguem aqui tem vontade de vir para a Itália. Então vocês se preparem. Quando depender dos órgãos públicos da Itália, tenham paciência. Não tente só em um comune, não tente em uma só prefeitura, não tente. Da prefeitura sim, porque tem que ser a prefeitura da sua cidade. O comune, infelizmente, também tem que ser o comune da sua cidade. Mas esse negócio de agência de entrada, de questura, de polícia, você vai em todos os possíveis. Não vai só em um, porque, meu Deus do céu, é uma loucura. Resumindo, graças a Deus, pela boa vontade de um outro anjo de Deus, eu consegui fazer meu código fiscal e agora eu vou poder iniciar a minha vida na Itália. Mas pensa se eu não tivesse ido ali, eu estaria até hoje sem documento. Então, gente, isso aqui foi uma experiência que eu vim compartilhar com vocês. Eu acho realmente que da parte do funcionário público aqui perto de casa foi realmente uma ignorância, um preconceito por ser um estrangeiro, porque se fosse um italiano eles teriam tendo mais respeito. Eu já vi muita história também de muitas meninas que sofreram preconceito. Não, tipo assim, preconceito na cara, que eles falam assim, ah, você é uma estrangeira, você não é italiano, eu não vou te dar documento. Demonstrando que eles não querem te dar o documento porque você é uma estrangeira, demonstrando que, tipo assim, eu não sou obrigada a te dar o documento, quando verdadeiramente eles têm que te dar o documento, né, gente? Então, espero que vocês não passem isso. Espero que esse vídeo também sirva de informação e de ajuda pra vocês quando vocês precisarem. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueça de dar o seu super like, porque isso é muito importante. Um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!